Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar do lar dos brasileiros em todos os estados do Brasil há mais de 9 anos. E hoje eu tenho uma grande alegria. Vamos entrevistar o secretário da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo, mas não é apenas o secretário, é filho de um queridíssimo amigo que foi meu professor, Paulo José da Costa, meu confrade na Academia Paulista de Letras, também um brilhante jurista, doutor pela USP, lecionou na USP, lecionou na FAAP durante 15 anos, na FAAP, que também é uma faculdade das mais importantes em faculdade de Direito aqui em São Paulo. É um dos diretores da faculdade durante muitos anos, que também foi diretor da USP posteriormente, era Álvaro Vilaça de Azevedo, era meu companheiro de universidade. Eu estou falando de Fernando José da Costa. É com o jovem, brilhante advogado, brilhante professor, secretário de Estado, que nós conversaremos. E eu gostaria logo de início, meu querido Fernando, vou chamá-lo assim, filho de um Por favor. Entende, mais da minha faixa etária. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que representa hoje a Secretaria, a importância da Secretaria do maior estado do Brasil, que efetivamente representa mais de 40% do PIB brasileiro. Não é? Professor, antes da gente falar um pouco de direito e falar um pouco da secretaria, eu não poderia deixar de dizer aqui aos nossos amigos da emoção de estar aqui sendo entrevistado pelo senhor. O senhor, que é um professor de todos nós, que é um grande jurista, não só nacional, como internacional, e que foi grande amigo de meu pai. Inclusive, quando a sociedade, principalmente a sociedade jurídica, conheceu vossa genialidade, meu pai, com muito orgulho, dizia que foi seu professor de história no Colégio Bandeirantes. E a amizade sempre foi tão grande. Um professor que todos que eu ainda converso, dos nossos sobreviventes da turma, se lembram com muito carinho, um dos grandes professores da nossa vida colegial. Não é? É verdade, professor. E o senhor sempre foi muito querido pela nossa família, muito querido pelo meu pai e por mim. E tanto foi assim que, quando da partida de meu pai, nós o convidamos para fazer na missa de sétimo dia, há 6 anos atrás, as homenagens a meu pai, que o senhor aceitou graciosamente e fez ali um discurso muito bonito em homenagem ao meu pai. Então, é uma honra estar consigo novamente, professor. Obrigado. Na verdade, é que quem deve falar, quem deve ensinar direito aqui não sou eu, professor, mas vou ousar falar um pouco da Secretaria da Justiça e da Cidadania. Foi um desafio, eu venho do setor privado, professor, e é a minha primeira experiência no setor público, né? Eu sou advogado, muito amigo do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, e veio agora na metade do ano o convite do ano passado para eu poder ser o secretário da Justiça e da Cidadania e também presidente da Fundação Casa. E hoje ainda sou o superintendente do IMESC, Instituto de Medicina e Criminologia. E claro, para nós, estudiosos do direito, né, ainda na minha qualidade de advogado criminalista, de professor de direito penal, processual penal, ser o secretário da Justiça e da Cidadania, que é a grande guardiã dos direitos à dignidade da pessoa humana, da igualdade de gênero, do combate a todas as discriminações, de fato é uma experiência prazerosa. Então eu venho dizendo para as pessoas que trabalha-se muito no setor público, a minha jornada é de 12 a 14 horas por dia, e com o nosso governador e o nosso vice-governador, nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, não tem descanso, mas é um trabalho muito prazeroso. Então, esse trabalho se divide em 2 assuntos, professor. O primeiro ligado à própria Justiça e à Secretaria. É a grande interlocutora do governo do Estado de São Paulo com as autoridades judiciárias. Então, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil e também com a Procuradoria-Geral do Estado.
Então, somos nós que fazemos essa interlocução dos interesses, do diálogo, né, do governo com essas autoridades, bem como até com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E nós temos também, como o nome já diz, Secretaria da Justiça e da Cidadania. E aí nós entramos com os direitos dos cidadãos. E aí nós temos, professor, as coordenações. Então nós temos as coordenações de defesa, de política de defesa da mulher, da população negra, da população indígena, da diversidade sexual, do Fórum Interreligioso. Então, entrando no tema mulher. Então, nós hoje temos dentro da coordenação os comitês regionais, né, para terem uma interlocução entre o Estado de São Paulo e os municípios. Nós temos hoje uma participação, eu participo hoje do Conselho de Segurança Pública, e é defesa do governador João Dória, defender a mulher, defender a igualdade de gênero. Então esse governo é o governo que mais tem secretárias mulheres que o Estado de São Paulo já teve. Nós aumentamos no governo a quantidade de delegacias da mulher. Hoje nós temos 138 delegacias da mulher, o projeto é chegar em 150 e nós representamos 40% das delegacias da mulher no estado. Essas delegacias representam 40% das delegacias que tem no Brasil. Criamos a delegacia da mulher online, aumentamos a quantidade de delegacias da mulher 24 horas e um ponto importante que eu passei para o governador Dória é que o estado de São Paulo ele não tinha a tornozeleira eletrônica como combate à violência doméstica. Então, nós fizemos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça e o governador nomeou várias secretarias para participarem, como a da Justiça, de Segurança, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, mas atribuiu à nossa Secretaria da Justiça a coordenação de todo esse trabalho. E em questão de semanas, professor, nós estaremos implementando já a tornozeleira eletrônica para os homens que praticam violência doméstica. Nós temos também, por exemplo, a coordenação de política da diversidade sexual. E da diversidade sexual, desde 2001, através de uma lei estadual, possibilitou que o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Justiça, possa iniciar um processo administrativo e punir administrativamente as pessoas que praticam LGBTfobia. Inclusive, o nosso Estado, professor, foi pioneiro na criação da possibilidade de punição. Então, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça, onde se tenta uma mediação, né, entre ofensor e ofendido. Temos até na figura do ofensor a possibilidade de ser uma pessoa física ou até uma pessoa jurídica, e quando não há possibilidade de mediação, de um acordo, se inicia um processo administrativo, respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa, onde se pode chegar a uma absolvição ou uma punição de advertência ou até pena de multa e suspensão daquela atividade perante alguma entidade estatal, em sendo ela uma pessoa jurídica. E nessa mesma linha também vem a coordenação de política da população negra e da população indígena, que também pratica discriminação racial. Agora, essas são as medidas que a gente chama repressivas, né, professor? Mas nós temos também as medidas preventivas, que são as palestras, são os debates, são as rodas de conversa, são as campanhas. Nós temos uma campanha muito forte, São Paulo contra o racismo. Então nós temos diálogos, eu participo de muitas palestras, a coordenação participa. Então é um trabalho muito interessante, professor, que o Estado de São Paulo faz e que a Secretaria faz, né, em defesa de que todos somos uma só pessoa. Nós temos também alguns programas dentro da Secretaria, professor. Os programas são muito interessantes. O primeiro programa é o NETP, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E o tráfico de pessoas, digamos que seja, dentre os crimes de tráfico, o mais maléfico ao homem. E isso por quê? Porque o tráfico de armas, ele acontece uma única vez, o tráfico de drogas uma única vez, e a vítima não é o ser humano. O tráfico de pessoas, a vítima é o próprio ser humano. E nós sabemos que são pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade,
que acreditam numa falsa promessa, né, se encontram em locais sem oportunidade de empregabilidade, de capacitação e acreditam numa história, numa mentira. Então, muitas vezes são de regiões dentro do Brasil, regiões mais simples, onde o IDH é muito baixo, ou muitas vezes são vítimas de outros países, também países onde a oportunidade de vida é muito difícil. Então, essas pessoas acreditando nessa mentira acabam sendo vítimas de tráfico de pessoas e, posteriormente, acabam sendo vítimas de outros crimes, que são exploração sexual e exploração laboral. 80% dos casos de mulheres, elas acabam sendo vítimas de exploração sexual. E quando são homens, 80% acabam sendo vítimas de exploração laboral, que pode acontecer tanto em capitais como no campo. Eu já participei de algumas operações, o NETP é o grande interlocutor, professor, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, com o Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, além de fazer esse trabalho de conscientização, de orientação e até um trabalho posterior à deflagração da prática criminosa, de orientação e de encaminhamento dessas vítimas, principalmente com o consulado. Essas pessoas, quando são de outro país, retornam ao país de origem, ou também através do SIC, que eu vou falar na segunda etapa da nossa conversa de hoje, para que possa regularizar a situação desse imigrante. Então, são esses trabalhos que a gente vem fazendo. A gente continua na segunda etapa, professor. O tempo é um nosso inimigo. Vamos agora aos nossos comerciais, mas é muito interessante o espectro de atuação da Secretaria. Vamos aos comerciais e voltamos a continuar falando sobre os outros projetos da Secretaria.